sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Ju Freire, aqui do canal Mística Flor, e esse é um canal para a gente falar sobre cartomancia, baralho cigano, outros oráculos, e é um canal feito para você. Eu estava sumidinha aqui do canal, mas estou de volta. Problemas técnicos, falta de horário para gravar, agenda corrida, estava um pouco difícil, mas retornando ao canal, trazendo a continuidade dos vídeos, até porque tenho recebido várias mensagens lindas e eu vejo com muito carinho. Às vezes eu demoro para ver, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu vejo tudo que vocês mandam e eu fico muito feliz com o feedback positivo que vocês dão. Mais nada, já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de baralho cigano, que gostam de cartomancia. Não deixe de me seguir aqui no Instagram, tá aqui na tela para vocês. Para você que quer aprender sobre cartomancia, que quer aprender sobre baralho cigano especificamente, aqui também, ó, na descrição do vídeo estão os links de acesso para os meus cursos, que estão com preços assim maravilhosos, valores que dá no bolso, que vocês conseguem fazer, e cursos, gente, que vai agregar valor de conhecimento para vocês, né? É um pouco da minha visão, um pouco como eu trabalho com as cartas, um pouco como eu vejo as cartas. Vocês que me acompanham aqui no canal percebem que eu tenho uma forma de fazer a leitura, de enxergar esse mundo, né, cartomântico, algumas percepções sobre as cartas, e a gente está sempre agregando, né? Eu acho que o importante dos estudos, de fazer curso comigo, de fazer curso com outros colegas tão maravilhosos quanto eu, óbvio, né, mas com tantos colegas maravilhosos, é simplesmente poder agregar conhecimento, agregar valor ao trabalho de vocês. Porque cartomancia é profissão e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aperfeiçoa, quanto mais a gente mergulha, mais a gente sabe, mais a gente tem para passar para o nosso consulente, mais conhecimento de mundo, mais vivência a gente tem para compartilhar. Então já fica comigo, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às cartas, né, os significados das cartas que eu não tinha falado anteriormente. Então hoje nós vamos estudar as cartinhas maravilhosas da aliança, as alianças, né, no caso o anel, a aliança, carta do livro e a carta da carta, né? Então são cartinhas que nós vamos abordar no vídeo de hoje. E antes da gente começar a falar sobre os significados dessas cartas, conversar um pouquinho sobre as experiências que essas cartas trazem para a nossa vivência, não esqueçam que eu tenho livro publicado com a maravilhosa Tânia Durão. Então é um livro que vocês vão encontrar significados, vão encontrar metodologias, né, métodos de tiragem, vão encontrar os significados das cartas de forma contextualizada, ou seja, carta no relacionamento, carta no amor, carta na espiritualidade, carta no trabalho, conselho da carta, né? Um pouco da minha visão, a visão da Tânia, né? Somando mais valor ao conhecimento de vocês. Então é um livro bem interessante que vocês podem comprar comigo, podem comprar com a Tânia, né? A gente faz o combo também. E o meu baralho Naturalis Lenormand, produzido por Carla Souza, um baralho lindo, com qualidade, com cartas magníficas que vocês também compram diretamente comigo. Agora, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos para os significados das nossas cartas tão amadas desse baralho. Gente linda, né? Quando a gente fala sobre os significados da carta da aliança, a gente está falando de uma carta que, num primeiro momento, né, a gente olha aqui para a simbologia das alianças, dos anéis, cada carta, cada autor, né, que produz o baralho vai trazer a sua forma de ler essa carta. No meu caso, não sei se vocês conseguem ver bem de pertinho, né, meu baralho tá um pouquinho usado, né, eu tenho até que trocar depois. Eu tenho o sol e tenho uma lua, trazendo essa complementariedade, né, foi isso que eu quis passar. Então essa carta da aliança, ela é uma carta que ela fala de relacionamentos, né? E são relacionamentos que são abrangentes. A gente pode estar falando das relações profissionais, a gente pode estar falando das relações afetivas, relações familiares, relações sociais. São relacionamentos que a gente cultiva ao longo da nossa vida. Também é uma carta que não é só para falar sobre relacionamentos. E aí é interessante, porque no vídeo anterior a gente falou sobre a carta do coração, né? A gente falou sobre o amor. O coração é essa abrangência do amor,
da singularidade, né? Eu amo, eu quero amar, se eu for correspondido, tá tudo certo, se eu não for, eu vou sofrer, mas eu amei. Importante é que eu amei, né? E aqui a gente não fala de sentimento, a gente não fala de amor, a gente fala de compromisso. Essa é uma carta, por exemplo, que a gente poderia falar de responsabilidade afetiva, né? A responsabilidade que eu tenho em relação ao outro, né? Então a gente poderia encaixar a responsabilidade afetiva nessa carta, né? Que é tão importante falar sobre responsabilidade afetiva, uma vez que a gente não quer que ninguém brinque com os nossos sentimentos, a gente também não quer brincar com os sentimentos alheios. Então a carta da aliança, ela é uma carta que ela fala sim de relacionamentos, toda a abrangência dos relacionamentos, mas é uma carta que fala de compromissos, de responsabilidades, de honrar os nossos compromissos, de honrar as nossas responsabilidades, de ser comprometido com aquilo que a gente se propõe a fazer, que é extremamente importante. Não importa o que você esteja executando, não importa o que você esteja fazendo no seu momento, não importa qual atividade você exerça, né? Você pode trabalhar com qualquer coisa, mas você tem que ter o comprometimento, você tem que se dedicar ao que você faz, você tem que entregar o seu melhor, você tem que honrar os seus compromissos, né? Essa é uma carta que fala sobre honrar os compromissos, por exemplo. Então, a gente pode colocar aqui um exemplo. Pessoas que trabalham de forma assalariada, elas precisam honrar o compromisso com o seu trabalho, de estar ali no trabalho para exercer a função ao qual elas foram contratadas. Assim como os patrões têm a obrigação, o comprometimento, o compromisso de honrar os seus funcionários com pagamento em dia, né? Uma vez que você tem uma troca, você oferece o seu trabalho, que é a sua mão de obra, e você tem que receber por isso. Isso é um compromisso, um comprometimento do funcionário e da empresa. Então, o compromisso é aquilo que eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu sei quais são as minhas obrigações, eu sei o que é da minha responsabilidade, eu sei o que está dentro da minha competência. Aqui eu falo também, e uma coisa que eu sempre comento nessa carta, é que muitas relações que são baseadas na aliança, né? As pessoas falam assim, é aliança, o casamento é mil maravilhas, o relacionamento é mil maravilhas. Não, depende. A aliança ela é uma carta que ela vai falar que existe um compromisso, existe uma relação. O que vai definir se essa relação é maravilhosa, o que vai definir se essa relação é boa, se essa relação ela agrega ou se essa relação ela separa, as cartas que estarão no entorno descrevendo essa carta. E essa é a beleza do Lenormand. O Lenormand, ele, né, vai te trazer uma energia do dia, por exemplo, né, numa aliança, vai falar que é um dia para você honrar seus compromissos, que é um dia para você fortalecer os seus relacionamentos, né, olhar para as relações que você está cultivando na sua vida. Mas a beleza do Lenormand é que uma carta complementa a outra, né? Então, o Lenormand sozinho, uma carta sozinha, ela é estática. Ela vai te definir alguma coisa, ela vai te falar alguma coisa, mas ela não vai se contextualizar. Ela não vai sozinha nesse sentido, né? Ela não vai estar completa. Claro que uma carta vai trazer muito conselho. Não sei se vocês estão entendendo a mensagem que eu tô querendo passar, né? Claro que uma carta sozinha, ela vai trazer o que ela é. Ela é isso, né? Ela é compromisso, responsabilidade, relacionamentos, concretização de alguma coisa, contratos, né? Sociedades, ela vai te definir isso. Mas como vai ser? Qual é o proceder dessa sociedade, né? Como essa sociedade vai se dar, como essa relação se dá, como as ligações são feitas aqui. Outra carta que vai descrever isso que eu quis dizer, tá? Bom, essa foi a cartinha da aliança, uma carta que traz esse olhar para as relações, né, que você cultiva na sua vida, um olhar para a autorresponsabilidade. Gente, isso é muito importante falar aqui. A gente sempre tá falando na vida da gente, que a responsabilidade é do outro, que a culpa é do outro, que as vivências que eu tenho, aconteceu isso porque o outro me feriu, né? Não necessariamente, a gente também pode estar falando de autorresponsabilidade. O que é da minha competência? O que é da minha responsabilidade, né? A minha mãe fala uma coisa, não é da sua ossada. O que é da minha ossada aqui? Né? O que eu preciso entender que eu preciso me comprometer, que eu preciso estar ali firmando as minhas obrigações.
Então essa carta da aliança, uma carta para falar de relações, uma carta para abranger as nossas responsabilidades sociais, coletivas, né, do mundo, responsabilidades que a gente precisa honrar e cumprir, e também uma carta que vem falar de relações, né, sociedades. Espero que vocês tenham gostado dessa cartinha. Não deixem de deixar o feedback aqui para vocês, falar um pouco do olhar de vocês sobre as cartas, porque isso é muito importante. A troca é mais importante do que tudo. E, meus amores, uma das cartas que eu mais gosto no baralho cigano, né, é a carta do livro. Porque a gente tem aqui uma carta que, tradicionalmente, ela fala assim, olha, tem segredos, tem coisas escondidas, tem coisas ocultas, tem coisas que não estão se mostrando muito por completo, tem coisa que eu não sei. Tá, o livro é isso também. A gente vai falar sobre a carta da carta também, mas a gente vai fazer essa comparação, né? A gente fala aqui de coisas que parecem, mas são distintas. Aqui eu tenho algo, né, que eu preciso ler para decodificar de uma forma em que isso está restrito, né, no livro. Eu preciso ter o acesso ao código escrito para poder decifrar aquela mensagem. Então eu tenho que ter uma chave de acesso para poder entender a mensagem, né? Então a gente aqui fala de alfabetização, de letramento, se a gente puxar para a educação, por exemplo, né, uma pessoa que é alfabetizada, não necessariamente ela vai ter a compreensão do que ela está lendo, porque ela, se estiver em processo de alfabetização, ela está em processo de estar aprendendo a juntar as palavras, a formar sílabas, né? Juntar as sílabas, a formar as palavras. Então, assim, começar a ter compreensão de palavras, depois frases, pequenos textos, até conseguir fazer o letramento, que é a compreensão do que você lê. Então essa compreensão a gente só adquire a partir da prática, a partir da vivência, a partir do acesso ao código escrito. E aqui, né, o livro, ele é para ensinar algo. Ele não é um texto informativo, entre aspas, né? Ele é um texto que ele vem trazendo um conhecimento, né? Tomar ciência, tomar conhecimento de algum assunto que geralmente você se aprofunda quando você faz a leitura, né? Você vai vendo aquele conteúdo, você tá no enredo de uma história, você vai ler até o final para você saber o que vai acontecer. Então você começa com o início, você tem a culminância, você tem esse ponto que é ápice na história, e aí depois você finaliza. A carta, ela fala... Eita, peguei até de cabeça para baixo. A carta, ela vem informar. Ela é uma mensagem, muitas vezes, que pode ser prolongada, né? Uma carta... Hoje em dia a gente quase não faz cartas. A gente perdeu um pouco do hábito de fazer cartas. Hoje é tudo muito digital, tudo muito online. A gente escreve muito online, a gente escreve os nossos textos muito online. Mas quem cultiva o hábito ainda da escrita, ou quando a gente falava de cartas, por exemplo, cartas apaixonadas, eram cartas de páginas e páginas falando sobre o amor, mas era mais um texto informativo, né? Era usado para informar alguma coisa. Então, pessoas de um determinado período, que não existia uma tecnologia tão forte como a nossa é hoje, né? Telefone, por exemplo, eu não me recordo quando que o telefone foi inventado, né? Mas ainda assim limitando o acesso a uma população maior. Então a carta ainda era um recurso muito utilizado. Então um instrumento, um objeto para informar. O livro, ele vem falar de conhecimento. Alguém sentou, pensou numa história, ou alguém que já tinha um conhecimento prévio de alguma coisa, senta ali, escreve um texto para poder transmitir um conhecimento. Então essa é uma carta, né, falando do livro, é uma carta que vem falar de conhecimento, de cognição, de inteligência. A gente fala assim daquilo que está oculto, porque o livro, para você entender a história, para você saber o que tem dentro dele, o enredo, né, daquela história, você tem que abrir e você tem que ler. Se você não ler, se você não se aprofundar, você não vai saber o que está escrito ali, o que esse texto está querendo passar, o que esse texto está querendo informar para a gente. Então, a gente precisa ler, a gente precisa ter acesso ao código escrito, a gente precisa ter acesso a esse simbolismo para a gente poder traduzir em leitura, em conhecimento, entendendo o que essa história está passando pra gente.
Então ele pode sim representar as coisas que estão ocultas na nossa vida, mas é uma carta que vem falar de inteligência, conhecimento, cognição, né, de estudos. Aqui no Brasil, e é interessante, essa é a carta usada para demarcar trabalho, né? A escola brasileira, e a gente, em todos os vídeos que eu falo e que eu faço aqui para vocês, a gente está sempre fazendo alguns paralelos entre os estilos de leitura, né? A gente sabe que o baralho cigano ele foi criado, né? O Lenormand ele foi criado na Europa, na Alemanha, e a gente sabe também que a forma de ler esse baralho pela Europa, ela diverge, né? Ela tem estilos de leitura diferentes, tem interpretações muitas vezes de cartas distintas, né? Então, por exemplo, aqui e aqui no Brasil aconteceu isso também. A gente criou um estilo próprio de ler, de associar a nossa cultura, associar as nossas religiões que chegaram aqui no Brasil com base dos povos escravizados, né? Religiões de matriz africana que trouxeram conhecimento, que foram agregando para o baralho, então trazendo uma nova forma de perceber. Nós somos, enquanto brasileiros, um povo extremamente espiritualizado, né? No sentido de... E aí eu vou falar um termo que né, todo mundo tem alguma simpatia, todo mundo tem alguma mandinga, todo mundo sabe fazer alguma coisa, uma crença que foi passada de família para família, né, uma superstição, todo mundo tem alguma coisa assim que é passada de geração em geração, que traz uma conexão com algo diferente, né? Então, aqui no Brasil a gente tem esse contexto muito forte. Então, essa carta aqui, do conhecimento, né, e falando dos estilos e trazendo esses estilos, a gente aqui acabou associando essa carta ao trabalho. Então, livro, muitas vezes, vocês vão encontrar por aí falando que é trabalho. Como eu, Juliana, vejo, eu não vejo trabalho, tá? Eu já conversei isso aqui com vocês, que eu tenho a tendência a olhar muito para as cartas numa visão mais tradicional, mais raiz, né? Então, para mim, o trabalho, ele tá na âncora. Ah, mas o que a âncora tem a ver com o trabalho? Olha, na simbologia, trazendo conexão, não tem muita coisa a ver, né? Se a gente fosse falar de uma carta que tem muito mais a ver com o trabalho, seria a carta da foice, que é o símbolo do trabalho, né? Inclusive é o símbolo do trabalhador. Na França, por exemplo, a carta do trabalho é designada na carta da lua. Então, algumas regionalizações vão tendo as suas percepções, que é o que a gente fala de conversão, de cada um ter o seu olhar para a carta. O símbolo, ele vai sempre representar alguma coisa que vai ser imutável. O símbolo é imutável. O livro, ele sempre vai ser um livro, né? Então, se você pensar no livro, o livro é o quê? É um instrumento, né? Vou até pegar o meu aqui. É um instrumento para você ler um objeto que você vai ter código escrito e que você vai decifrar essa leitura para você ter a compreensão. Mas esse símbolo, ele vai ganhando valor conforme o tempo vai passando. Ele vai agregando conhecimento, ele vai agregando, né, conforme ele passa por gerações, conforme ele passa por povos. Então, assim aconteceu com as cartas, né? Sejam as cartas de tarô, sejam um baralho cigano, a gente não muda o que mas a gente agrega, a gente atualiza, né? A gente se atualiza, as épocas são diferentes, os povos são diferentes. E isso fica registrado aonde? Na história. E a história de um povo, né? Ela é passada oralmente, a gente tem as tradições que passam as suas histórias de forma oralizada, os povos ciganos, os povos indígenas. Então a gente tem, tô dando exemplo, existem outros povos, tá, gente? Mas falando de uma forma mais simplificada. Então, alguns povos passando a sua cultura de forma mais oralizada, enquanto outros povos registrando. E povos registrando, né? Não só com a linguagem escrita, gráfica, no sentido de signos e significados, mas com imagens, né? A gente pode falar das pinturas rupestres, por exemplo, que representavam a caça, representavam o dia a dia, a rotina de povos, né? Que viveram, que eram nômades, que viveram ali de uma cultura muito particular, vivendo de uma forma muito particular, mas que tinha no símbolo da imagem, não no símbolo escrito, mas na imagem, uma forma de registrar a história. Então é o registro, aqui eu registro a história. E eu gosto muito dessa carta, porque essa carta é uma carta que ela me faz lembrar da minha história. A minha história que eu sou o protagonista. Então aqui
a gente fala da nossa visão de ser os protagonistas da nossa vida. Eu sempre falo isso na carta do livro. O quanto você é o protagonista da sua vida, o quanto você se coloca como personagem principal da sua história, né? É a história da vida. Tanto é que quando eu faço uma mesa real, por exemplo, a carta do livro, para mim, mais do que os estudos, os projetos relacionados a futuro de estudo e tal, eu vejo a história de vida da pessoa no livro. Então aqui, muitas vezes, eu vou falar de vivências, eu vou falar de registros, né? A gente fala de registros de vida, do livro da vida da pessoa. Então a gente tem uma carta potente para falar de registros, uma carta para falar de coisas que estão ocultas ainda, que ainda podem se revelar, para falar de conhecimento, que é hora de investir nos estudos, né, agregar valor, se abrir às novas possibilidades de conhecer coisas novas, de conhecer coisas diferentes. E a carta da carta, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, os nossos simbolismos de hoje, né? A carta da carta, uma carta que a gente fala sobre informar, né? Uma mensagem que eu escrevo, uma informação, ela é de caráter informativo, né? Não de conhecimento, né? Conhecimento no sentido que eu falei lá na carta do livro, mas é uma carta para informar e ela é a carta que representa as conversas, o diálogo, a dialética. Gente, é tão bom quando você conversa com pessoas, não só pessoas que estão em sintonia com você, no sentido de pensar as mesmas coisas, de ver o mundo da mesma forma, né? De ter ideologias de vida parecidas, de ter formas de pensamentos semelhantes, mas de você, dentro da divergência do que é viver, do que é se relacionar com o outro, você dialogar numa dialética, ou seja, você dialogar de forma pacificadora, de forma equilibrada, né? Mostrando os seus argumentos, né? Elevando os seus argumentos, assim como a pessoa vai fazendo. Então vocês vão parafraseando mensagens, conexões e vão criando um enredo de uma comunicação que muitas vezes nem todos estão falando iguais, né? Nem todo mundo está falando da mesma forma, o mesmo pensar, nem todos estão dividindo a mesma ideia, mas está todo mundo ali compartilhando o seu saber, a sua visão de mundo, a sua experiência, né? O seu conhecimento inato, o seu conhecimento interno, de vivência de mundo, as suas experiências, e a partir das experiências dialoga, né? A partir das experiências conversa, troca, que é extremamente importante para que a gente tenha bom convívio social, para que a gente respeite o outro, as diferenças do outro, a individualidade do outro, enfim. Então essa é uma carta de caráter informativo, uma carta que vem trazer mensagens, vem trazer notícias, né? Ela vem trazer notificações, é uma carta que está associada a documentos, partes burocráticas, textos, escrita, galera que gosta de escrever, olha aqui nós, autores, escritores, né? Nessa cartinha, nós professores. Gente, se tem uma coisa que professor adora fazer, é escrever. Eu, por exemplo, né, e já que a gente está falando aqui de conhecimento, né, conhecimento e informação, e que são complementares, saberes complementares, eu só consigo estudar se eu escrever. Essa semana eu comprei várias canetas brilhosas, canetas novas, que eu adoro comprar material de escola, adoro caneta, adoro escrever no meu caderno, né, colorir minhas coisas, e eu só consigo estudar numa perspectiva de escrever, de anotar. Então eu leio, eu anoto, eu registro, e o conhecimento é o registro, né? Cada um, obviamente, vai ter a sua forma de estudar, cada um vai ter a sua forma de ver o mundo, cada um vai ter a sua forma de entender esse mundo, de perceber N coisas, mas a escrita e a leitura são fundamentais para a gente ter um amplo desenvolvimento do ser humano, né? E uma coisa que eu não falei na carta do livro é a importância de ler. Então, de estimular isso na primeira infância, de estimular não só na primeira infância, né, mas de estimular o caráter leitor nas nossas crianças, porque a leitura liberta, a leitura faz a gente viajar. Eu como boa leitora, vocês sabem, no meu Instagram eu tô sempre compartilhando livros que eu tô lendo, eu tô sempre lendo muitas coisas ao mesmo tempo, e essa é uma característica que eu tenho, né, essa carta aqui, gente, total eu. Por isso que quando eu desenhei, quando eu quis fazer essa carta, eu quis trazer esse caráter. Olha, eu tô lendo isso daqui, mas eu tenho um vasto conhecimento me esperando, eu tenho muito
muita coisa aqui que eu quero aprender, que eu quero conhecer. Gente, uma vida só é pouco pra gente saber tudo que a gente quer saber, pra gente estudar tudo que a gente quer estudar, né? E conhecimento nunca é demais, conhecimento agrega, então estude, liberte a sua mente, né? Conhecer para libertar, estudar para libertar, para transformar. Somente e Paulo Freire, que é ícone da educação, ele traz esse olhar de que o estudo liberta, o estudo ele faz a gente se perceber enquanto indivíduo na sociedade, o estudo ele abre portas, ele abre caminhos, ele abre horizontes, ele abre percepções e, né, eu falei pra vocês falando da minha história de vida, eu, Juliana, sou quem sou hoje porque eu quis estudar, né? Eu lutei contra um sistema que dizia que não deveria, um sistema que talvez fosse excludente, né? Eu vim de família de classe mais baixa, minha mãe empregada doméstica, acho que eu nunca comentei isso aqui com vocês, né? Minha mãe empregada doméstica, então eu cresci em casas de família, aquelas casas tradicionais em que os pais trabalham, a mãe trabalha e o filho fica no trabalho com a mãe. Mas eu sempre tive na minha cabeça, e minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça, que eu tinha que estudar. Então eu sempre estudei. Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui aquela pessoa que tinha uma vontade muito grande de estudar. Então, até no vídeo de hoje, eu deixo aqui a minha profunda gratidão, a minha profunda admiração aos professores que nos ensinam, que estudam, que nos mostram que por meio da aprendizagem, que por meio da educação é possível transformar vidas. Sim, gente, acreditem no poder transformador da educação. E eu falando como professora, vocês sabem, eu sou professora também, né, de educação, já dei aula para educação infantil, hoje em dia eu trabalho com educação ambiental, trabalho com ciências, com ensino de ciências, sou especialista em ensino de ciências e não há nada mais transformador do que a educação, do que o conhecimento. Conhecimento liberta e eu deixo essa mensagem para vocês no vídeo de hoje. Conhecimento liberta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o feedback aqui para mim, se inscrevam no canal, comentem esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos para dar continuidade aos significados das cartas. Um grande beijo e é sempre um prazer estar aqui falando para vocês.